durante o processo de intervenção clínico institucional. Aguardando mais algumas pessoas na sala. Já já a gente inicia. Bom, boa noite. Sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou professor universitário, coordenador de pós-graduação, diretor da Mais Estímulos, que trabalha com formação, com consultoria, com palestras. E a gente tem feito nos últimos 2 meses diversas lives falando sobre transtornos, deficiências, autismo e essas condições todas que estão chegando nos nossos espaços de atendimento, nos nossos espaços de sala de aula e que demandam de nós profissionais o entendimento acerca de cada diagnóstico, dos processos de avaliação para o melhor entendimento de cada diagnóstico e assim das possibilidades para a criação de estratégias que sejam de fato funcionais e eficientes de caso a caso. A gente conversou hoje numa live anterior sobre a anamnese, sobre a avaliação e sobre estudo de caso. E aí a gente entra agora com os recursos lúdicos como sendo o recurso a ser utilizado enquanto elemento de mediação agora, posterior a tudo isso, anamnese, avaliação e estudo de caso, falando agora das estratégias de intervenção. Então, é interessante sempre, ao utilizarmos um dado recurso, dependendo do grau de dificuldade que a criança apresente, dependendo das suas capacidades também, fazer uso desse recurso de uma forma mais funcional. Só para confirmar, a imagem e o som tá ok? Tá dando para ouvir direitinho? A imagem tá ok? Me dá um retorno aí, por favor, Luciara, Aline, Márcia. Som e imagem estão ok? Não estou tendo retorno. Deixa eu ver aqui a internet. Som e imagem ok, pessoal? Me dá um retorno aí. Parece que está parado. Som e imagem ok, Kátia? Tá chegando o som ok, Jandira? Ok, né, Aline? Bom, e aí a gente falou hoje, numa live às 17 horas, sobre a anamnese, sobre a avaliação inicial, avaliação processual, estudos de caso, e falamos das propostas que se faz durante o processo de elaboração do plano de intervenção. E dentro desse plano de intervenção, não temos como deixar de fora o uso de recursos materiais, de recursos lúdicos, de recursos educativos, de recursos terapêuticos, dependendo da sua área de atuação. O mesmo jogo pode ter fins diferentes, né, a partir da aplicação por cada profissional. A gente já fez uma outra live mostrando alguns jogos e eu trouxe outros jogos diferentes. Eu vou repetir também alguns da primeira live para que a gente possa conhecer alguns desses recursos. Bom, quando a gente pensa em estratégias de intervenção, a primeira ferramenta a ser utilizada é lá no processo de estimulação precoce, com jogos maiores, com peças maiores, que são crianças que ainda estão nessa fase de construção, né, da macroatividade para a microatividade. Então, para sair da coordenação motora ampla para chegar na coordenação motora fina. Então, normalmente trabalha com jogos com peças maiores, que a criança tenha mais chance de conseguir encaixar, como jogos que se utilizam de formas geométricas em tamanhos um pouco mais fáceis de trabalhar a apreensão, blocos de encaixe, que são ferramentas bem interessantes quando a gente pensa nessa proposta de estimulação infantil. Lembrando que todos os recursos que a gente utiliza no processo de intervenção, eles trabalham sensorialidade em todas as suas vias possíveis, trabalha motricidade, estimula questões de ordem cognitiva, que promove aprendizado, desenvolvimento e ampliação da capacidade de inteligência, mas cada recurso tem um uso apropriado de acordo com a intenção de quem está fazendo o processo de estimulação. Então, quando se fala de crianças menores, o ideal é que sejam jogos com peças maiores, né, onde a criança possa encaixar sem grande dificuldade. Então, como são muitos jogos que eu trouxe hoje, eu não vou demorar tanto para ficar
na apresentação dos jogos. Então, essa é uma indicação, que são cubinhos 5 em 1, onde você tem formas geométricas, né, de diferentes cores, tem a formação de animais a partir do encaixe de blocos, e tem também a formação, a sequência numérica, tudo nessa forma de encaixe. É um jogo bem simples, mas que trabalha o processo de estimulação precoce. Ainda nessa mesma linha, utilizando-se de peças maiores, a gente também pode utilizar o relógio educativo, tanto para a seriação numérica, formação, a compreensão de formas, noção de espaço, de tamanho, como coordenação motora fina, cores, atenção, concentração. Então, a infinidade de objetivos para um mesmo recurso, ela é infinita dependendo de cada proposta interventiva. Nessa mesma linha de encaixes com peças maiores, a gente pode oferecer como dica os blocos de encaixes, que a gente tem em diferentes quantidades, 96 peças, né, blocos de cores, com a quantidade maior, 176 peças. Temos ainda os mesmos blocos com uma quantidade mais acentuada ainda, 350 peças, é um pacote maior. 500 peças. 500 peças. E o pacotão de 1000 peças. Então, esse tem 1000 peças, 1000 blocos, onde se trabalha coordenação motora, noção de espaço, treino de habilidades manuais, atenção, concentração, coordenação óculo-manual, construção, combinação de cores, quantidades, que tem também o tamanho que vai variando de uma peça para outra. Então, a variação para o uso e aplicação desse recurso, ele está desde o entretenimento da criança de forma aleatória a atividades conduzidas, né, dependendo da área de atuação de cada profissional. Então, excelente recurso. Esse é um pacote com 1000 peças. Então, tem ele no pacote de 1000 peças, 500 peças, 350, 196 e 96 peças. Mostramos na outra live um recurso muito interessante. Dessa vez eu vou mostrar funcionalmente como a gente utiliza esse recurso. É o tapete sensorial. É um tapete grande. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil de mostrar. Esse tapete utiliza-se em nylon. Ele é todo colorido, bem discreta a cor, e você tem 2 pincéis onde você coloca a água, e esses pincéis deixam a ponta úmida, e a escrita se faz aqui no tapete, está dando para ver, que vai destacar bastante a cor. Quanto mais molhadinho tiver a ponta do pincel, mais destacado fica. Pode escrever, desenhar. Essa escrita com a água, ela dura 6 minutos, depois seca e volta ao normal. É super interessante, porque a criança naquela fase de rabiscação pode ser trabalhada aqui para o treino das pinças, da pinça tridigital, que é aquela pinça que a gente estimula para a escrita, coordenação motora fina, movimentos mais precisos, a própria organização da escrita, que é uma preocupação do professor em sala de aula, né? Então esse tapete aqui ele estimula a partir desse exercício, que não vai sujar porque é água, essa escrita muito funcional e super divertida, porque depois que seca o tapete volta ao normal e você continua usando milhões de vezes, porque é um material que não estraga fácil. Então o tapete mágico que você escreve e aparece, ele é bem grande, como eu já mostrei. Dá para trabalhar uma infinidade de possibilidades, tanto individualmente quanto em dupla. Seguindo essa mesma linha de preocupação com o processo de coordenação motora fina, a gente trouxe também aqui algumas dicas de adaptadores para a escrita, né? Desde aquele mais simples, onde você tem o triangular que encaixa para a pinça tridigital. Ele é um material em EVA bem duro, que encaixa para realizar melhor essa pinça tridigital, a pinça dos 3 dedos, engrossando o lápis. Tem apenas esse que engrossa só um pouquinho, e faz com que a criança se sinta mais segura ao segurar para escrever. Tem esse em forma de jumbo, né, que você encaixa aqui os dedos, ó, numa posição mais anatômica,
também trabalhando melhor essa escrita e a segurança ao realizar o lápis. Tem esse outro modelo que você segura aqui na mão essa parte e posiciona aqui os dedos na posição também tridigital. Lembrando que cada pessoa tem uma forma de coordenação motora fina para a escrita e uma pinça muito específica, mas essa tridigital, né, com os 3 dedos, é a que tem menos gasto muscular, portanto ela é muito mais funcional. Um muito utilizado no momento é esse, onde a criança tanto encaixa os 2 dedos aqui, como ela pode encaixar o outro dedo aqui embaixo. De novo, trabalhando a pinça tridigital, numa segurança maior, ela apoia, não cai da mão. Pode inclusive ser usado para crianças com paralisia cerebral, que tem aí uma dificuldade mais leve no processo de escrita. Vou já mostrar um ou outro para paralisia cerebral. Nesse mesmo formato desse que utiliza dos 3 dedos, tem esse outro, que é um modelo diferente, que também você encaixa os 2 dedos aqui e o terceiro dedo aqui embaixo, posicionando para a escrita, muito funcional. Então são adaptadores de lápis, trabalhando aí o processo de aquisição mais funcional e preciso para o processo de escrita. Aproveitando esse momento do processo de escrita, vou trazer aqui um outro adaptador, que é o chamado aranha-mola. Acho que alguns conhecem. O aranha-mola, você tem essa aranha, nesse formato, onde você vai encaixar nesses 2 dedos. Aqui é muito usado para paralisia cerebral. E encaixa o lápis aqui para a criança escrever sem deixar cair. É muito mais funcional. Você pode, inclusive, fazer a adaptação desse material aqui para outras atividades da vida diária, que o terapeuta ocupacional também orienta. Pode encaixar o barbeador, pode encaixar a escova de dente, a colher, quando a criança tem dificuldade, ou o adulto tem dificuldade nessa aptidão manual para atividades do dia a dia. Então, esse aqui é o chamado aranha-mola, que é muito funcional para casos de paralisia cerebral ou de dificuldades nessa coordenação mais precisa dos movimentos manuais, ok? Bom, ainda trabalhando a questão manual, a gente tem essa indicação muito interessante desse kit de pinças. São 4 pinças, é um material importado. Essa menor, tem a pinça tesoura, tem a pinça jacaré e tem a conta-gotas. Então são 4 pinças, também bem interessante para trabalhar a coordenação motora fina, a precisão nesse movimento. Inclusive ela estimula força muscular, porque você tem que fazer o movimento de apertar e soldar para liberar o líquido, que era tipo um conta-gota mesmo. Essa trabalha o exercício para tesoura, e essa trabalha aí outras pinças, como abrir e fechar voluntariamente. Então, bem funcional esse kit de pinças. Vamos para mais um recurso. Ainda alinhando esse movimento de coordenação motora, nós temos aqui uma outra atividade muito interessante, que são os dedoches. Tem a família e tem os animais. Então, são dedoches para trabalhar também essa habilidade manual mais precisa. Você pode estimular a criança a contação de histórias, a coordenação motora fina, apenas utilizando aqui no dedinho dela, que são peças pequenininhas para encaixar no dedo da criança, que são os dedoches. Tem a família e tem os animais, trabalhando aí coordenação motora, criatividade, estimulação da linguagem, atenção, concentração. Então tem uma infinidade de possibilidades. A família ela tem 6 personagens. E os animais são 10 animais no pacote, tá? Então, dedoche é outra indicação de atividade para coordenação motora fina. Mais uma atividade para coordenação motora fina. Essa bolsa, que é o alinhavo. Nesse caso aqui é um alinhavo com sobreposição de peças. Tem peças pequenas e tem peças maiores. São 77 peças em MDF, onde a criança pode fazer a composição de animais, sobrepondo as peças menores sobre as maiores. E aí fazendo a construção com o alinhavo, que é um trabalho aí de coordenação motora fina. Isso não só a criança, como o adolescente, o adulto que tenha dificuldades nesse movimento manual mais preciso, tá? Então aqui são algumas dicas de atividades para coordenação motora fina. Vamos ver o que a gente tem aqui. Uma atividade bem interessante é o Pinart. Alguém conhece o Pinart? É uma atividade que você pode trabalhar inúmeras possibilidades com ela.
você tem uma placa, onde você libera os pinos, coloca por trás do pino qualquer coisa, por exemplo, a mão, e aparece na sobreposição dos pinos qualquer objeto que você coloca aqui atrás. Você volta aqui para cá e colocar o copo, por exemplo, o copo. Pode encaixar aqui o copo e vai aparecer aqui o formato na frente. Então, se eu colocar aqui 2, aparece aqui na frente. Se eu colocasse meu rosto, aparecia na frente do mesmo jeito. Então, é um recurso que dá para trabalhar diversas possibilidades, muito interessante, estimulando aí linguagem, a discriminação de figuras, que pode ser vista nesse contexto aqui da utilização da mão ou dos objetos. Então, é um recurso que vale a pena ser trabalhado aí, não só para o treino de habilidade manual, mas para outros exercícios que demandem aí a nossa criatividade na aplicação desse recurso. Então, é o Pinart, que é escultura em 3D. Vamos lá para mais um recurso. Que já foram. Alfanumérico, um outro jogo muito interessante, é um pacote com 1000 letras e números, para trabalhar aí o processo inicial de escrita, pela junção das letras, formação de sílabas, né, trabalhando consciência fonológica, a discriminação de cores, de letras, a organização e seriação das letras e dos números. Então dá para trabalhar de diversas possibilidades. É um pacote com 1000 peças, tanto letras quanto numerais. Torre inteligente. Esse é um excelente recurso, onde você tem placas de MDF com as cores e tem as pecinhas que são blocos arredondados, onde a criança você recebe a placa e ela vai encaixando, né, colocando em cima de cada placa a pecinha de cor correspondente e vai formando essa torre. É bem interessante, dá para trabalhar individual, em dupla, em grupo. É um recurso super interessante que não só trabalha noção de cor, de coordenação motora, de força muscular, de destreza manual, mas trabalha a coordenação e estimulação óculo-manual, controle postural. Aqui você pode trabalhar diversas outras questões durante esse momento de exercício da criança, né, construindo essa torre a partir das distribuição de cores que cada pecinha traz. Nessa mesma linha de estimulação, nós temos a torre de equilíbrio, que é um outro recurso também em madeira, que vem com um dadinho. Cada dado aí vem as cores preto, vermelho, amarelo, verde, azul, laranja. Cada vez que você joga o dadinho, aparece uma cor na parte que fica para cima. E aí a criança vai tendo que localizar essa cor entre os bastões e vai empilhando os bastões, formando essa torre, né, sem deixar que ela caia. Aí ela tem que ter o controle na hora de colocar a peça sobre a outra, controlando a força muscular que ela está usando, tendo cuidado para equilibrar o movimento. Então, a gente trabalha aí sistema vestibular, proprioceptivo, visual, né, trabalhando a coordenação óculo-manual, trabalha ainda a tolerância por esperar a vez do outro, trabalha a controle postural. Você pode inclusive ficar estimulando a partir de conversação sobre as cores, a formação de alguma situação associada a essas cores. Então é um jogo super interessante, torre de equilíbrio. Um outro recurso maravilhoso quando a gente fala de coordenação motora fina, esse é o xodó do terapeuta ocupacional. A maleta de fechaduras. São 10 fechaduras diferentes, onde se trabalha aqui a associação de situações para atividades da vida diária. Tem o cadeado, que vai trabalhar a coordenação motora para abrir e fechar. Tem os fechos de portas e de maletas, né, que você pode ir estimulando. Além das cores, pode trabalhar algum objeto aqui dentro para estimular a nomeação, ferrolho, tranca, fechos diferentes, aquele pega-ladrão. Então são diversas fechaduras que podem ser estimuladas. É um material importado, esse é chinês, muito interessante, é um material bem trabalhado. Ele é um recurso um pouco mais caro, mas é super funcional quando se trabalha com reabilitação física,
né? Lá na terapia ocupacional se utiliza muito isso para o domínio de atividades da vida diária. É muito rico esse recurso porque trabalha diversas possibilidades, especialmente para adultos com alguma dificuldade nessa precisão do movimento manual, para idosos. É muito interessante esse recurso. Maleta de fechaduras. Areia divertida ou areia cinética, também trabalhando questões sensoriais. É uma caixa com 900 gramas de areia, é quase 1 quilo de areia. Ela vem com uma bandeja com algumas forminhas. É uma massa de modelar em forma de areia molhada, bem um pouco áspera, que trabalha a sensorialidade, um recurso super interessante para trabalhar com autista, para trabalhar com dessensibilização manual, criatividade. Ela vem com rolo, com algumas forminhas, que pode trabalhar aí a criatividade, leitura, formando letras, a estimulação da linguagem, não só uma questão sensorial tátil, mas trabalha em outras questões importantes ao desenvolvimento da criança. Areia divertida. Essa é uma caixa com 900 gramas, são 3 cores, 300 gramas de cada cor. Outro recurso muito utilizado para trabalhar a consciência fonológica é a discriminação auditiva com o treino da escrita. Ele vem com placas, com figuras, né, trabalhando aí a consciência fonológica. A maleta de fechadura ela é R$390 e está na promoção por R$300. A gente está nas últimas peças, R$300 na promoção. Ela é um material chinês, tá? A discriminação auditiva tem palavras com as sílabas fortes no início, no meio e no final, trabalhando aí a literação, consciência fonológica no seu contexto geral. É um recurso super interessante. São muitas peças, né? São 78 peças, desde palavras até placas com figuras maiores, que pode trabalhar tanto na fono quanto na psicopedagogia. É um recurso muito funcional quando se trabalha aí o processo de leitura das nossas crianças com dificuldades, especialmente transtorno específico da aprendizagem e questões similares. Bom, vamos para um outro recurso que trabalha agora a função executiva, atenção, concentração. A areia está R$110, a caixa com 900 gramas. A função executiva trabalha a atenção, trabalha a concentração, estratégias mentais, resolução de problemas. Nós temos a toca do coelho, que é um jogo bem bacana. Ele vem com um tapete, vem com uma toca de madeira, uma escada e algumas peças, cenoura e o coelho. E ele vem com diversas placas, como essa aqui, onde cada placa dessa aqui traz um cenário diferente. Então você monta esse cenário e dá à criança uma placa. Deixa eu ver quantas placas tem. São 38 peças. E aí você dá uma plaquinha dessa daqui para ele. Ele vai mudar o cenário de acordo com o cenário que está na placa. Ele vai percebendo as partes para compreender o todo. É como se a gente estivesse trabalhando aí as questões de ordem cerebral para a teoria da coerência central, onde você compreende partes para compreender o todo. Além de trabalhar a função executiva, que é o planejamento, a modificação, estratégia para resolver esse problema. Então ele tem a placa com um cenário montado e ele vai mudar o cenário real a partir do cenário que está aqui na placa. É um jogo fantástico. Um outro jogo nessa mesma linha é esse aqui. De um lado ele tem o labirinto vertical com frutas, nas cartas tem frutas de um lado, e do outro lado ele tem só as cores, com as cartas que vêm só com as cores. Vamos ver como é que ele funciona. Você tem aqui, também é importado esse aqui, você tem um jogo em madeira, tá? Você vai encaixar esse jogo nessa peça vertical. Aqui você coloca na posição que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar as cores. Então eu tenho várias plaquinhas. De um lado são as cores e do outro lado são as frutas. Vou trabalhar as cores. Então eu tenho a cor, eu vou ter que mudar cada torre dessa de acordo com a torre que está aqui. Então essa torre aqui ela tem que ficar vermelho, azul e azul. Eu tenho que mexer as peças para realizar essa mudança para ficar igual a essa placa. Cada placa, a posição da torre está diferente. Se eu virar para o outro lado, eu tenho o mesmo jogo agora com frutas. E só virar as cartas atrás, tem as frutas.
Então você vai mudar a sequência de cada torre de acordo com a sequência de frutas que está aqui na carta. É muito interessante esse jogo. É um material super bem trabalhado, em madeira, né? É uma madeira leve, onde você vai trabalhar essas questões voltadas ao funcionamento executivo, tanto para a elaboração de estratégias mentais, quanto para discriminação de cores, nomeação de frutas, tolerância, planejamento mental, execução para resolução de problemas, que é esse labirinto vertical. De um lado, cores, e de um lado, do outro lado, frutas. Nesse mesmo esquema do labirinto vertical, nós temos o labirinto inteligente. Labirinto inteligente. É um labirinto todo em madeira, ele vem nessa bolsa. Ele vem diversas placas de madeira com um cenário diferente. Então a pessoa vai receber a placa com um cenário, ela tem que modificar esse cenário, mexer nessas pecinhas aqui todas, que são móveis, para mudar o cenário de acordo com a placa. Então são várias placas com um cenário diferente, ela tem que mexer em todas as peças para organizar o cenário do labirinto de acordo com cada peça. É um jogo super utilizado para a estimulação cognitiva de adultos, pessoas idosos que têm dificuldades nessa organização cerebral para funcionamento executivo. É um jogo muito bem-vindo, né? Onde eu encontro esse material, a gente tem todo esse material disponível para venda e estamos hoje trabalhando também com delivery. Quem tiver depois interesse é só entrar lá, mandar mensagem pelo WhatsApp ou deixar mensagem aqui no meu direct que eu dou retorno imediato, ok? Então a gente trabalha com entrega também. Então, labirinto inteligente, que trabalha a função executiva. Na mesma linha do labirinto inteligente, nós temos um jogo excepcional, que é Hora do Rush, que também é um jogo com cartas, tem um estacionamento de carros, com vários carrinhos, e tem um carro vermelho. Nós temos uma sequência de cartas, onde você tem que montar o estacionamento de acordo com cada carta, e o desafio é a criança, o adolescente ou o adulto retirar o carro vermelho sem levantar, apenas movendo para frente e para trás os demais carros até que você consiga sair pela porta do estacionamento. Então, cada carta é uma estratégia diferenciada e um desafio. É um jogo super interessante para planejamento mental, treino de tolerância, persistência, resolução de problemas, funcionamento executivo. Esse é muito interessante. O labirinto vertical, labirinto inteligente e o Hora do Rush trabalham todos eles com função executiva. É um jogo excepcional. Ainda trabalhando função executiva, é muito jogo, né? Eu falei que ia trazer muito jogo hoje. Ainda trabalhando função executiva, Corrida das Cores. Vou mostrar. Você tem uma caixinha de acrílico cheia de bolinhas. E você tem 5 peças grossas de EVA. Onde você vai tirar todas as bolinhas das peças, todas. E mistura dentro da caixa ou mistura em cima da mesa. E você vai... Esse é o gabarito da atividade. Então você vai girar. Na posição que as peças caírem, as pessoas têm que procurar as pecinhas correspondentes às cores e encaixar na mesma sequência aqui. Então, se eu for olhar aqui, ó, vou ter que tirar todas elas. Aí, por exemplo, quando eu balancei aqui, ficou uma sequência dessa forma. Então, por exemplo, essa primeira linha tem uma peça azul, uma laranja, uma vermelha e 2 laranjas. Então, eu tenho que encaixar aqui nessa primeira linha essa mesma sequência de peças. Na segunda linha, eu vou deixar um espaço e vou colocar um verde, tem um espaço e mais 2 peças. Então eu tenho que fazer nesse gabarito. A cada rodada, o gabarito muda de posição e você tem um novo desafio. Muito interessante para trabalhar com TDAH, estimulando aí funcionamento executivo, jogo cooperativo, participação, tolerância, persistência. Dá para trabalhar com até 5 crianças ao mesmo tempo, 5 adolescentes. É um jogo de estratégias, de rapidez, de coordenação motora, de precisão. É muito, muito interessante. Corrida das Cores, tá? Um jogo bem bacana. Vamos lá para mais um jogo de função executiva. Pronto, não.
Vamos lá. Temos essas sacolinhas de atividades, são 4 tipos diferentes de sacola. Nós temos, são jogos com cartas, é um bloco de cartas. Aqui são games, né? Trabalhando aqui alguns jogos com game, com letra maiúscula e minúscula, e a representação de cada letra numa figura. É um material bem resistente. Tem ele de sílabas, jogo das sílabas. Tem jogos matemáticos, jogo de matemática, com todos os numerais. E temos o jogo do alfabeto também, né, com cada letra, a palavra, aí tem aqui como dicas, a palavra com a letra A que tem perto de você. Trabalha aí a outras questões de percepção, né, do uso da criatividade. Então são recursos bem interessantes que trabalham sílabas, palavras, letras, alguns games em inglês também, estimulando aí diversas possibilidades de aprendizado da criança. Mais um recurso interessante. Nós temos 2 réguas para trabalhar com crianças com dificuldades no processo de leitura, muito usado para dislexia. Quanto custa o quê? Muito jogo. Então, estão todos no Instagram, tá? Ó, você tem uma régua com espaço para a leitura de uma palavra ou para a percepção das situações verticais, como numeração. E tem a régua vazada para a leitura de uma linha, para trabalhar a questão do bloqueio do excesso de informação para a criança com dificuldades nas questões de ordem visual. TDAH, dislexia, né? Crianças que têm um foco atencional mais prejudicado. Essas 2 réguas são bem interessantes para trabalhar a organização do espaço a partir desse bloqueio do excesso de informação. A Maria, estão todos no Instagram, tá? Já postei desde ontem todos lá. Vamos mais. Nós temos 2 atividades aqui interessantes. Criando formas, que é uma tela comum, com 80 pinos, para trabalhar formas, letras, né? São pinos maiores. Então, trabalha coordenação motora, noção de cor, criação, imaginação, né? Dá para trabalhar diversas possibilidades aqui. Ampliando esse mesmo recurso aqui, nós temos essa maleta. Que ela tem uma tela na frente grande. Quando você abre, ela tem 2 pacotes de pinos. São 296 pinos, grandes e pequenos. Ela vem com dicas de atividades. São várias atividades, frente e verso, como sugestão. E a criança, o adolescente ou o adulto vai construir aqui na tela cada imagem dessa aqui, que ele vai criar outras imagens e vai reproduzir aqui na tela, encaixando. Um trabalho de coordenação motora muito preciso. Utiliza-se muito esse jogo com idosos, mantendo aí as atividades de pinças finas preservadas, estimulando a preservação dessas atividades, a partir aí do estímulo da criatividade, da organização do espaço, contagem, tamanho. Então é um recurso muito funcional que trabalha diversas possibilidades a partir do seu uso. Então, maleta de pinos e a tela de criando formas. Então, são 2 jogos, esse e esse, que é muito funcional para trabalhar coordenação motora fina. Ainda no processo de coordenação motora, aí é um pouco mais básico, nós temos essa bola. Lembra do cubo mágico? Pois é, essa bola é igual ao cubo mágico, tá? Cada espaço tem uma cor correspondente. Então eu tenho, por exemplo, que empurrar a bola de um lado para o outro dentro do espaço, até trazer para onde eu quero aquela cor correspondente. Então, eu quero colocar o verde para cá. Ele vai empurrando com o dedo, trabalhando a coordenação motora para associar cada cor da bolinha à cor correspondente ao que está no espaço. Então, trabalha também tolerância, coordenação motora fina, óculo manual, atenção, concentração, persistência. É um jogo bem bacana. É a bola mágica, tipo aquele cubo mágico.
Na linha infantil, mais infantil ainda, nós temos esse aramado, que é um aramado super colorido. Se eu conseguisse abrir, né? Vamos lá. Aramado. Olha que lindo. Você tem contagem, sequência, cores, trabalhando coordenação motora. Temos formas geométricas. Em cada lateral aqui dos cubinhos tem uma forma geométrica. Tem as cores dos arames, tem as cores das peças. Então, um jogo bem lúdico, bem colorido lá para crianças no início aí do desenvolvimento, da coordenação motora fina, da estimulação para a discriminação de cores. Então, é um recurso bem interessante. É o aramado, também é um material importado. Nessa mesma linha de importado, eu acho que tem um outro jogo aqui que é bem interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu coloquei ele aqui. Pronto. Esse aqui é mais conhecido de vocês. Encaixes de formas geométricas. Muito material excelente. Trabalha tanto a noção de forma quanto de quantidade. Né? Do círculo começa 1, 2 no retângulo, 3 no triângulo, 4 no quadrado. Trabalhando coordenação motora, discriminação de quantidade, associação de iguais. Então, um recurso bem interessante, também importado esse. Tem outros materiais similares a esse, mas esse é um material bem trabalhado, bem polido, então bem prático de uso por parte da criança. Esse a gente usa em diversas possibilidades, em todas as salas de atendimento tem esse material em utilização. Vamos para mais um recurso de trabalho matemático. Quebra-cabeça de horas. Esse tem a peça com o horário numérico, o horário no relógio e uma orientação com a figura, trabalhando também a orientação temporal. Então, um recurso bem interessante, são 33 quebra-cabeça, cada quebra-cabeça com 3 peças. Então, é um jogo bem interessante, que trabalha noções matemáticas, noções de tempo, noções numéricas de hora e a associação com o relógio. Então, é um recurso também bem interessante. Um outro recurso na linha de matemática, trabalhando com bastões, aprendendo as operações. Então, a gente tem bastões, tem as operações, vamos trabalhar a contagem, e tem os numerais como correspondência a partir do que você fez. Então, tantos vezes tanto. Então, é um recurso bem interessante que trabalha com noções matemáticas, para descalculia, para alunos do processo de consciência matemática. A gente tem poucos recursos na área da matemática, e esse é um dos recursos bem interessantes. Além do próximo que eu vou mostrar aqui é show. Torre matemática. Conhecem esse? Vamos lá. É uma torre de madeira. Ela fica nesse formato. A cada peça que pode se trabalhar individual, em dupla, em grupo, a cada peça que a pessoa retira, ela traz um comando matemático. Por exemplo, retire outra peça e adicione 8 pontos. Adicione a metade de 16 pontos. Aqui não só trabalha o equilíbrio na construção da torre, como trabalha também a compreensão do comando, a execução do cálculo e o uso do lápis para escrever, fazendo as operações que estão sendo solicitadas. É um trabalho que pode ser feito com várias pessoas ao mesmo tempo, porque são muitas peças. É uma torre que tem, em média, deixa eu ver quantas peças. Não tem a quantidade de peças, mas são muitas peças, porque cada bloquinho são 3 peças. Então dá para trabalhar diversas possibilidades de uso com a torre de matemática. Um recurso também bem interessante para a noção matemática. Mais um jogo trabalhando formas geométricas, noções matemáticas, é o bloco. Esse bloco de encaixe, que também é um material importado. Ele trabalha com sobreposição de peças, cores, formas geométricas, noção espacial, coordenação motora fina, mas de uma forma mais ampla, que não seja tão preciso enquanto pinça, trabalhando aí conceitos básicos de coordenação motora básica da criança no processo de desenvolvimento. Voltando para a mesma linha
da estimulação executiva, nós temos esse cubo de memória. É um outro jogo onde você tem que seguir também a sequência das peças para montar as torres dos cubos de acordo com cada sequência de cada placa. Então são diversas placas que vêm aqui. É um jogo que ele tem diversas possibilidades de uso, tanto individual, testado e aprovado para crianças com mais de 1 ano e 6 meses, para que ele organize as sequências das torres de acordo com cada plaquinha que ele vai receber. É similar àquele de labirinto inteligente, labirinto vertical. Algum jogo para trabalhar o calendário do ano? Não, a gente não tem nenhum de calendário. Até porque é complicado trabalhar o calendário do ano. Tem que ser o próprio calendário do ano, porque vai mudando ano a ano, né? Mas a gente não tem nenhum jogo com calendário. Um outro recurso para trabalhar a leitura é o Cartas para Ditado. Ele vem com a figura, onde você vai apresentar a figura para a criança ou adolescente. Ela vai ver a figura, vai discriminar visualmente, vai escrever o nome da figura e depois você entrega a palavra para ela corrigir se ela escreveu correto ou não a partir da figura que foi apresentada a ela. Então são 80 cartas, né, entre figuras, imagens e palavras, ok? Um jogo para trabalhar noção de partes e todo. Blocos de quebra-cabeça com 36 peças. Você tem 9 quebra-cabeça. Cada quebra-cabeça tem 4 peças. E você vai trabalhar a formação. Aqui é mais simples para a criança no processo inicial de atenção e concentração, para não dar um jogo muito elaborado que ela possa desistir pela dificuldade. Então é um jogo bem interessante, que é esse bloco de quebra-cabeças. Nessa mesma linha de quebra-cabeça nós temos quebra-cabeça vogais, que são vogais grandes com várias peças. Então cada vogal tem em média 6, 9 peças e ela vem brilhosinha com glitter. Então é um outro jogo bem interessante para trabalhar aí a consciência das vogais, cores, formação de partes para entender o todo, que é um quebra-cabeça bem interessante. Mais um jogo de utilização importante. Jogo de memória, animais e habitat natural. Então, você tem um jogo de memória onde você vai localizar o animal e vai abrir a outra figurinha, que é o local onde esse animal vive, trabalhando aí a consciência, né, dos habitats natural do animal, entendendo um pouquinho mais sobre a vida de cada animal e como vivem, como sobrevivem, como se reproduzem, qual o seu ambiente ideal de sobrevivência, tá? Animais e onde vivem os animais. Bem interessante esse jogo. Esse jogo, ele não está completo aqui em casa. Eu tenho ele completo lá na Estímulos. Ele é o famoso Criativo Look. É um jogo não tão barato, mas é um jogo super interessante para trabalhar com crianças, adolescentes e adultos. Ele vem com 5 cartilhas. Aqui, esse aqui tem só 3, mas ele completo são 5 cartilhas que trabalha raciocínio lógico, futebol, conhecimentos gerais, noções matemáticas, leitura. É um jogo de estratégia mental, onde você vai fazendo a resolução de acordo com esse bloco de acrílico. Vai encaixar a parte transparente em uma peça da cartilha e conforme a orientação você vai fazendo as respostas de 1 até 12. Tem o Criativo Look, que é esse, e tem o Mini Criativo Look, que é para crianças, que é um pouco mais fácil. Mas esse é extremamente rico. A Ana Cláudia está dizendo que é fantástico, é um jogo excepcional que trabalha diversas possibilidades. E aí quando você termina de responder as perguntas, que você fecha a caixinha, atrás da numeração aparece um mosaico. Se o mosaico que apareceu não tiver igual ao mosaico de cada folha de atividade, a atividade está errada, você tem que refazer a atividade. Então é um jogo que eu oriento que você primeiro brinque com ele, domine o uso, para depois trabalhar, porque ele é bem complexo em algumas atividades. Então, Criativo Look é uma dica fantástica para trabalhar função executiva, prontidão, tolerância, esquema visual, esquema mental para resolução de problemas, mudança de estratégia, flexibilidade mental. É um recurso excepcional para trabalhar diversas possibilidades. Para trabalhar os medos, crianças que têm algum medo e não sabem como lidar com esses medos,
tem esse jogo Medo, Aprenda a Enfrentar. É um jogo grande, é um tabuleiro, ele vem com um tabuleiro, como se fosse uma espécie de circuito, onde a criança vai ser desafiada, a partir de cada dificuldade aqui, a lidar com os medos que vão surgindo durante a execução do jogo. É similar àquele Bichos Zangados, Pense Antes de Agir, Bingo das Emoções. Esse é um circuito na mesma linha, daquele mesmo fabricante. É muito fantástico. Beth, tem delivery sim, já estamos fazendo desde ontem diversas entregas aí pela cidade, tanto de jogos quanto de livros. É só dizer quais que você quer, a gente já entra em contato com você e faz a entrega. A gente está fazendo entrega dia de segunda, quarta e sexta. A gente vai recebendo as encomendas e durante esses 3 dias a gente está fazendo entrega, tá? Tanto de jogos quanto de livros. Diga logo quantos você quer que eu já mando para você amanhã. O que mais que a gente tem? Quem entrou na sala um pouco depois, a gente mostrou os adaptadores de lápis, né, como estratégias. Nós temos diversos adaptadores, só repetindo aqui um pouquinho. Mostramos alguns modelos de adaptadores para trabalhar melhor a questão da escrita e da coordenação motora para a escrita. Mostramos jogos de função executiva, mostramos jogos de encaixe, coordenação motora. A gente está quase no finalzinho da live. Mostramos essa fantástica maleta que todo mundo quer, que é das coordenações motoras e pinças para fechaduras, treinos de atividades do dia a dia, né? Só é perigoso quando a criança aprende a abrir e já fugir, né, Ana Cláudia? A Maria ia adorar fugir aprendendo a abrir essas portinhas, ó. É um jogo super interessante, são 10 fechaduras diferentes, né, em todos os lados, para até colocar coisas dentro, para trabalhar outras estimulações que achar necessário. Mostramos, para quem chegou mais tarde, mostramos a Torre Inteligente. Torre Inteligente, um jogo super interessante, que trabalha tanto consciência de cores, quanto a coordenação motora e o controle postural e muscular para encaixar cada pecinha sem deixar a torre cair. Mostramos o tapete, deixa eu ver se eu pego lá. Mostramos o tapete de escrita com água, que a gente mostrou que pode ser bem funcional, porque depois de 6 minutinhos seca e volta ao normal. Aqui é porque não está muito molhado o pincel, mas ele fica bem nítido. Depois que seca, volta ao normal. É muito interessante. Mostramos a Torre Inteligente, que é parecida com a torre de equilíbrio, a Torre Inteligente, que é muito show. Mostramos o que mais? Mostramos diversos blocos de encaixe, de 92 peças, 176, 350, 500 e 1000 peças. Então são 6 tipos de pacotes diferentes dos blocos de encaixe, que é super interessante para trabalhar a coordenação motora. Mostramos o alinhavo de sobreposição de peças, que é um alinhavo com diversas peças para trabalhar a sobreposição. Muito show. Mostramos também o pacotão de 1000 peças, letras e números. Muito show. Mostramos o Pinart, que é super bacana para trabalhar de forma divertida com a criança. Conforme eu encaixo alguma coisa aqui atrás, aparece o formato, voltou ao normal. Se eu colocar um lápis aqui, ó, com adaptador de lápis, ó. Muito show. Bom, a gente mostrou vários recursos. Alguns a gente já tinha mostrado na primeira live e outros a gente mostrou como novidade para hoje. Quem tiver interesse em qualquer desses recursos, é só entrar em contato tanto pelo direct quanto pelo WhatsApp. A gente está fazendo entregas dias de segunda, quarta e sexta. Trabalhamos com cartão de crédito também. Trabalhamos com transferência bancária. Conforme for mais funcional para você, é só dizer qual jogo que você quer, que a gente está fazendo entrega na sua casa,
já que nós não estamos podendo trabalhar presencialmente no nosso espaço, no Colégio Pia Marta Montese. Estamos também, além da entrega de jogos e livros, estamos com 4 cursos em andamento à distância. O curso de autismo, de formação em autismo, que são 25 vídeos. O curso de formação em TDAH, com 21 vídeos. O curso de formação em estimulação sensorial, com 20 vídeos. E domingo lançando o curso à distância de AEE, com 20 vídeos. Então, quem tiver interesse em participar também, é só entrar em contato que a gente explica direitinho como funciona, tá? Mandar para Jaguaribe, quem é a Lenimar quando você vier, você leva os seus e abre de novo a sua caderneta que você já encerrou esses dias. Quem mora no interior, manda pelo correio, também pode ser pelo correio, só que o correio tem uma taxa de despacho, né? Aí fica um pouquinho mais alto, mas é uma taxa não tão significativa. É só você entrar em contato que a gente diz direitinho o valor de despacho. Ok? Bom, gente, então são diversos recursos que a gente mostrou. Eu também, Lenimar, tô louco que volte logo. Não aguento mais ficar em casa. E eu estou literalmente de quarentena, viu? Eu saí 2 vezes para ir ao banco e voltei. Mas 5 minutos, ir e voltar. Eu estou desde o dia 15 de março dentro de casa. Março, abril, maio, junho, quase sem sair. Quando eu saio é para dar uma voltinha aqui dentro do condomínio, no estacionamento e volto, mas tá bem complicado. Michele tá fazendo o curso TDAH, né, Michele? Saudade de vocês também, Beth. Bom, são recursos diversos que a gente mostrou, que trabalha senso-percepção, a sugestão de atividades, tanto para a área clínica quanto institucional. Lembrando que a gente não trabalha sensorialidade isolado da motricidade. Todos os processos de estimulação envolvem tudo, sensorialidade, motricidade, questões de ordem afetiva, a organização postural, motricidade. Então a gente tem diversos recursos que foram apresentados como recursos interessantes que para cada aplicação você vai ajustando de acordo com cada caso, com cada paciente, né? Com cada aluno que você vai atender. Então são recursos que a gente apresentou como forma aí de reforçar em cada um de vocês o que vocês já sabem como objetivo de cada jogo, mas sempre lembrando que é importante que ao comprarmos um jogo ou ao elaborarmos esse jogo em casa, seja lá como for, que a gente experimente, que a gente brinque com esse jogo, que a gente veja as diversas possibilidades de uso e que a gente não tenha essa rigidez mental na hora de aplicar. Porque muitas vezes é preciso que a gente dê outras funções ao jogo que não foi pensado na sua confecção, mas que foi descoberto na hora de fazer o uso. Eu gosto de dizer que quem vai dizer a necessidade do jogo é a própria criança, é o próprio paciente. Então, conforme as demandas vão surgindo, a gente vai adequando o jogo de acordo com a necessidade daquilo que você quer trabalhar. Um jogo de encaixe pode ser trabalhado de outra forma. Mas não é de encaixe? Não, eu posso trabalhar só para ele escrever o nome das cores, o nome das formas, para ele contar a quantidade de peças, né? Para ele trabalhar comigo a compreensão, eu vou dizer a cor, ele vai me entregar uma peça de cor correspondente para ver se ele compreende. Então, não é para ficar preso à forma como o jogo foi pensado. É para dar asa à imaginação, é para buscar novas possibilidades de uso, para que a gente tenha esse enriquecimento no atendimento, seja ele terapêutico, fonoaudiológico, psicológico, pedagógico, psicopedagógico, neuropsicopedagógico, da psicomotricidade, da musicoterapia. Então, cada área dessa utiliza-se de ferramentas lúdicas, de ferramentas educativas, terapêuticas, seja lá o nome que a gente dê, dentro da sua proposta de intervenção. Então, que a gente possa ser criativo na hora de identificar o jogo que é bacana para aquele caso, mas também mais criativo ainda para aplicar esse jogo dentro das necessidades que cada quadro diagnóstico vai demandar de nós. Então a gente tem essa possibilidade em nós por esse perfeito funcionamento executivo que a gente tem, né, que a gente considera que tem tão bom e que a gente precisa exercitar. Por isso que eu oriento sempre que ao comprar um recurso, a gente utilize esse recurso, brinque, explore antes de aplicar. Porque às vezes a gente vai aplicar e nem sabe quais são os objetivos que eu posso conquistar, além daqueles que estão ali no verso da caixinha daquele jogo. Tá? Quem pensa um jogo, pensa uma forma mínima de objetivo. Quem aplica esse recurso é que vai ampliar a quantidade de objetivos que quer conquistar com essa criança, tá bom?
Então nós temos essa live, uma outra live sobre jogos, sobre brincadeira. E mais uma vez estamos no momento de isolamento social, mas para não ficarmos parados, estamos agora fazendo entrega de jogos e de alguns livros, não são todos os livros, porque a gente não tem todos aqui no acervo em casa. E a gente não está indo para o Colégio Pia Marta. Mas o material todo que eu mostrei para vocês hoje, eu tenho aqui em casa, pelo menos algumas peças de cada. Temos mais outros ainda. Quem tiver interesse é só entrar lá no WhatsApp ou no direct, mandar mensagens que eu já digo o preço, como entregar, e dependendo do local, como é que é essa entrega, tá bom? Acabo comprando, né, Lenimar? Lógico, tem que comprar. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Essa foi a minha segunda live de hoje. Na primeira eu conversei sobre anamnese, avaliação e estudo de caso. E agora falando sobre jogos educativos. Essa semana talvez eu não tenha mais nenhuma live, porque a partir de amanhã eu estou gravando os vídeos do curso de AEE para lançar no domingo. Já temos uma turma aí quase pronta para começar esse curso. E os nossos cursos são à distância, cada um faz em casa, dentro do seu horário, dentro do seu tempo, né? Conforme vai fazendo, no final envia as atividades e a gente tem aí uma nova possibilidade de estudar sem sair de casa, né? Talvez essa pandemia trouxe um novo modelo de estudo que a gente não esperava que fosse se tornar um modelo funcional para muita gente, tá? Bom, que a gente possa fazer uso da melhor forma possível dos nossos jogos, dos nossos cursos e que a gente continue ampliando nossas capacidades, nosso saber para oferecer o melhor para os nossos pacientes, para os nossos alunos, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu vou encerrar agora a minha segunda live e em breve a gente traz aí novidades para vocês. E o que for surgindo de novidade eu vou postando lá no Instagram e no Facebook para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato pelo WhatsApp ou aqui pelo direct do Instagram, tá bom? Beijos, boa noite a todos.